Eu vou iniciar esse vídeo contando uma história para vocês. Essa história aconteceu comigo. Eu estava em um evento de cultura popular e lá eles estavam vendendo cachorro quente. Era apenas um tipo de cachorro quente, um único valor. Então eu pedi um. E ao mesmo tempo um outro rapaz também pediu cachorro quente. Então ficamos nós dois aguardando. Nisso chega dois cachorro quentes, um extremamente fininho, assim, e um outro, gente, que era quase o dobro do tamanho. Detalhe, nós dois pagamos o mesmo valor. Nisso, a mulher chega com os dois cachorro-quentes ali. O que estava do meu lado à esquerda era um magrinho, fininho, e o que estava do lado do rapaz, do homem, era um outro grande, assim. Eles me deixaram escolher primeiro, assim. Tipo, o rapaz não pegou na frente, a mulher ficou parada, assim. E adivinha qual que eu escolhi? Eu gosto muito de cachorro-quente, a gente tinha pagado o mesmo preço, mas eu acabei pegando, gente, o cachorro-quente fininho. Eu até pensei em pegar o maior, mas na minha cabeça eu falei assim, não, né? Ele é maior, ele deve comer mais, assim, sabe, uma coisa meio de altruísmo, vou deixar pra ele. E foi. Eu fiquei com o cachorro quente menor, ele ficou com o maior, mesmo a gente tendo pagado o mesmo valor. Inclusive, eu fiquei um pouquinho chateada porque, além do meu cachorro quente ser o menorzinho, ele também tava meio seco. Eu fiquei me questionando por que eu não peguei o cachorro quente maior. A resposta veio dias depois. E hoje eu quero falar sobre esse vídeo pra vocês, onde eu vou abordar condicionamento e por que que isso molda as nossas escolhas. E muitas vezes fazem com que a gente, inclusive, escolha algo que não vá nos beneficiar ou algo que não vá de encontro com os nossos reais interesses. O condicionamento molda a forma que os outros nos enxergam, molda os nossos gostos e também é uma das respostas do porquê que a gente repete tanto os mesmos padrões negativos. Pierre Bourdieu traz o conceito de hábito, que é basicamente um conjunto de esquemas internalizados que adquirimos ao longo da vida e que orienta as nossas ações, os nossos gostos, as nossas escolhas e também as nossas percepções. É influenciado pela classe social, a educação que recebemos e também pelo ambiente cultural. É como se fosse uma herança que a gente vai herdando que nos incita como devemos interagir com o mundo ao nosso redor. Sintetizando, uma pessoa que ela é condicionada pelo ambiente social a ser de determinada forma, ela vai agir da forma como foi condicionada a ser. E por que que ela vai agir da forma como o ambiente condicionou? O primeiro motivo é por questão de sobrevivência. Se uma pessoa nasce num ambiente hostil, ela vai desenvolver mecanismos ou de ataque ou de defesa, como forma de sobrevivência. Se a pessoa ela consegue ter poder ali de contra-atacar, ela vai reproduzir aquela violência. Porque muitas vezes agir com consciência não vai ser o que vai resolver ali. Então a pessoa vai aprender a devolver na mesma moeda. Por outro lado, geralmente as pessoas que não têm poder de escolha, não têm força ali, ela entra numa posição de defesa, que é uma posição de submissão. Como forma de sobrevivência, ela vai tender a aceitar tudo aquilo ali que lhe é oferecido, justamente porque ela não sente que tem poder para ir contra aquilo que estão condicionando ela a ser. E por que é tão difícil romper com aquele condicionamento com a educação que recebemos? Vamos dizer que agora eu tenho possibilidade de estar em outros tipos de ambientes, de conversar com outras pessoas, porque muitas vezes eu acabo conversando com pessoas que, por mais que sejam diferentes, ainda têm os mesmos comportamentos daquele ambiente hostil que eu vivenciei. Uma das respostas que eu acredito é o tempo de exposição que você ficou naquele ambiente. Ele foi majoritariamente o que você vivenciou na sua vida. Portanto, se eu fiquei exposto majoritariamente a apenas um tipo de ambiente, é muito difícil que eu vou me tornar algo que seja diferente daquilo que eu sempre vivenciei. O homem é produto do meio. Rousseau. A segunda coisa é que aquele indivíduo que foi condicionado a um ambiente hostil, ele vai criar laços com seus agressores, laços afetivos. Porque a pessoa que morde é a mesma pessoa que assopra. Daí a pessoa vai perdoando o imperdoável. Outro caso é os laços de sangue. Nisso eu vou trazer exemplos mais concretos aqui para vocês a partir da obra Kindhead, da Octavia Butler. Esse livro, inclusive, é o que me motivou a fazer esse vídeo aqui para vocês. Eu faço parte de um clube de leitura onde a gente lê autoras negras e essa foi uma das obras que a gente ficou de ler no mês passado. Eu vou contextualizar um pouco da obra para vocês e trazer um pouquinho
um paralelismo com o condicionamento, que foi a palavra que mais ficou na minha cabeça quando eu li esse livro. A Dana, gente, a personagem principal, é uma mulher negra de 26 anos, que tá ali no ano de 1997. Ela é escritora. E entre o tataravô dela. O tataravô dela é um homem branco, filho de senhor de escravos, do ano de 1816, que é o Rufus. O Rufus, ele mora na costa leste dos Euas, que faz parte do sul superior, onde a escravidão ela era legalizada, a economia girava em torno do plantation, né, que é uma economia agrícola, a sociedade era toda hierarquizada por raça e a violência era um mecanismo de controle. A obra, gente, é uma ficção porque ela usa um pouco de viagem no tempo. Então, a Dana, por meio do laço de sangue com esse tataravô dela, ela é puxada para o passado. Toda vez que o avô dela, ele era uma criança, no caso, quando ele estava prestes a morrer, ela era puxada para o passado e, de alguma forma, ela conseguia ali, com os conhecimentos que ela tinha da época dela, a salvar ele. A teoria da relatividade de Einstein, ela entra dentro da obra no sentido que a Dana ela vai acompanhar, gente, quase todo o crescimento do Rufus, desde quando ele tinha 3, 4 anos até os 25 anos. E isso, para ela, vai passar tudo em menos de um mês. Existe essa dicotomia. Quando o Rufus estava numa situação de vida ou morte, a Dana era puxada para ele, e quando a Dana estava numa situação de vida ou morte, ela era puxada de volta para o futuro. Falando um pouco sobre a protagonista, a Dana. Gente, ela vai para aquela época, pensa bem, ela nasceu ela estava ali vivendo no final do século XX, uma mulher livre, aí ela vai para 1816, numa sociedade totalmente racista, violenta, sendo mulher negra de 26 anos. Ela passa por um processo de condicionamento muito intenso. Então, para sobreviver naquele espaço, ela começa a ter que agir de uma forma que seja aceitável naquele ambiente. Então, ela tem que aprender a falar assim, senhor, para as pessoas. Ela tem que aprender comportamento corporal, assim, a forma como ela se move, porque não pode olhar no olho. E outra coisa que ela não podia agir com consciência. Muitas vezes ela ia ver uma outra pessoa sendo chicoteada, ela não tinha como agir. Ela ia ver as pessoas negras sendo tratadas de forma subhumana, e ela não poderia fazer nada contra aquilo, porque aquilo era a estrutura da época. Então imagina como que foi um processo intenso e violento para ela. Porque uma coisa é você ler no livro, ver em filme, mas você voltar no tempo e tá ali vendo pessoalmente é outra coisa. E claro, sendo uma mulher negra ali, ela é total vista como propriedade, sem nenhum tipo de direito. A ideia da autora era que as pessoas conseguissem sentir profundamente como era ser uma pessoa negra escravizada naquela época. E a autora conseguiu passar isso. A Dana ela vai perceber assustada como que é fácil aceitar as condições de escravizada. Porque qualquer coisinha, não vai fazer isso? É chicote. Respondeu de uma forma errada? É chicote. Senhor de escravo, acordou de mau humor? É chicote. Pra você ter noção, a primeira vez que ela passa por essa questão de ser chicoteada, eu acho que é uma das primeiras vezes, é quando ela estava ensinando uma outra criancinha a ler. Então ela tinha desobedecido, não podia responder. Gente, toda a sociedade, a estrutura, aquele ambiente era um ambiente muito opressor. Então ela ia sendo condicionada a agir de uma forma que ela não agiria de maneira alguma. Inclusive, ela acaba começando a reproduzir o jeito de falar, ela começa a fazer ameaça para as outras pessoas, porque é o que funciona ali naquela época. Então, ela aprende a lutar pela própria vida. Do outro lado, gente, o Rufus, que ela conhece com 3, 4 anos, na primeira vez que ela vai, ele é o total produto do meio. A Dana, inclusive, ela tem uma ideia que ela pode conseguir transformar ele. Ela acreditava que poderia colocar outras ideias na cabeça dele e ele, assim, se tornar uma pessoa diferente dos homens da época dele. Obviamente, isso não funcionou, gente. O Rufus, por ser um homem daquela época, que vivia numa sociedade totalmente diferente da que a Dana vivia, mesmo a Dana tendo salvado ele mais de 4 vezes durante toda aquela narrativa, salvado a vida dele. Quando criança, ela salvou ele de afagamento, de incêndio, enfim. Depois vocês leem o livro. Ela também foi uma das pessoas que ajudou na alfabetização dele, porque naquela época quase ninguém sabia ler e a Dana já sabia. Então a Dana lia histórias para eles e era uma das poucas pessoas, uma da única pessoa que ele conseguia falar sobre emoções, sobre sentimentos. Então criou-se um laço afetivo entre os dois. Entretanto, o Rufus não conseguia ver a Dana a não ser como uma escrava, como uma propriedade dele.
E por isso, gente, como eu falei que a pessoa, né, que morde é a mesma que assopra, ela entra muito nesse caso. Porque o Rufo muitas vezes vai cometer algumas violências contra a Dana, mas ao mesmo tempo ele tem uma relação afetiva com ela e ela com ele. Ela acaba perdoando muita coisa que ele faz justamente por essa questão emocional ali dessa relação que é desenvolvida. E uma coisa dessa reprodução geracional da violência, que tem uma cena onde as crianças escravizadas, gente, elas estavam brincando de leiloar umas às outras. E isso foi muito, assim, impactante ali na obra, porque a gente entendeu que a educação ali, que não, a educação recebida para as crianças, era que desde pequenas elas já eram condicionadas a serem escravos, a se verem, se enxergarem como objeto, como propriedade. Ler esse livro me trouxe a percepção de como as pessoas são condicionadas facilmente, como as pessoas negras eram tratadas como objetos de consumo. Ali, vou vender, vou explorar ali a força de trabalho. Eles não eram nem vistos como seres humanos. Gente, ver o outro como objeto é literalmente isso. Vamos dizer, por exemplo, eu tenho uma bolsa. A bolsa ela é um objeto, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso carregar o que eu quiser dentro dela. Inclusive, eu posso queimar ela também. Agora imagine que vem uma outra pessoa, ela sabe que aquela bolsa ela não é uma bolsa, ela é um ser humano, e ela vai falar assim, mas queimar essa bolsa, você vai estar danificando ela. Aí você vai pensar, não, mas a bolsa é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Era basicamente isso que acontecia com as pessoas escravizadas, sendo vistas como os objetos. Elas poderiam ser usadas para qualquer tipo de coisa que a pessoa fizesse. E se a pessoa não se submetesse, vai levar chicotada. Para vocês terem noção, eu aqui poderia ser comprada por menos de R$ 1.000. A Beyoncé poderia ser leiloada. Como eu disse anteriormente, esse livro me trouxe muita ideia de condicionamento, né? De como a gente é condicionado a agir e ser de determinada forma. E o que tem a ver aquele passado com o que a gente vive hoje? A primeira coisa, gente, eu quero trazer aqui é uma reflexão para nós, mulheres negras. O que você foi ensinada a ser? Que tipo de educação você recebeu? Assim como eu, na história que eu iniciei o vídeo sobre o hot dog, você foi ensinada que deixar o melhor para os outros é ser alguém altruísta? E eu tenho outro questionamento. Você foi ensinada a como se defender das violências? Ou você simplesmente aprendeu que deveria ficar calada e deixar aquilo quieto? Toda vez que a gente se cala, algo dentro morre. E essa história toda, gente, de condicionamento, de violência, reflete muito no que a gente vive aqui hoje. E assim como as criancinhas estavam reproduzindo leilão, a sociedade como um todo ainda reproduz muita violência contra as mulheres e meninas. Porque nós ainda somos vistas como objetos. Outra coisa é em relação ao fato de que os homens, muitas vezes, eles não são responsabilizados pelas suas ações. E isso vem desde a infância, onde ali os pais passam a mão na cabeça, fecham os olhos para as coisas ruins que os filhos fazem. Ou seja, não deixem que eles se responsabilizem pelas suas próprias ações. Fala, não, é só um menino, é brincadeira. Enquanto as mulheres já são o quê? Ensinadas, educadas a perdoarem e a ficarem caladas diante das violências. Eu sei que a gente pensa que tem muito tempo, que foi há anos atrás, mas, gente, foram apenas 138 anos atrás. A abolição aqui no Brasil foi em 1888. Isso quer dizer que, se passaram apenas 3 gerações. Então, muito do que era ali legitimado ainda é reproduzido nos dias de hoje. Então, tudo aquilo que aconteceu, gente, há 138 anos atrás, se reflete nos dias de hoje. Se reflete na maneira como a gente se relaciona com o mundo. Se reflete na maneira de como a gente enxerga o outro. E antes de eu falar algumas estratégias aqui pra gente sair desse condicionamento, dessa educação que a gente recebeu, eu quero falar sobre a questão do tempo. Porque imagina, você passou 20 anos da sua vida, sabe, sem nenhum letramento racial, aprendendo que deveria ficar calado diante das violências, aprendendo ali que você sempre tinha que colocar o outro acima de você tinha que dar prioridade ao outro, que a gente é menor do que todo mundo. A questão do tempo, gente, ela é muito importante porque fala muito sobre a questão de autocompaixão, de certa forma. O marido da Dana, ele, em uma dessas idas e volta dela, ele passa 5 anos lá. Na época dela só passou 8 dias, mas para ele passou 5 anos. Isso que ele era um homem branco, então ele ainda foi
era privilegiado a partir daquela época lá. Então ele volta todo traumatizado. Ele volta. Ele não sabe mais ligar um fogão, não sabe ligar a geladeira, se assusta com os barulhos do avião, não sabe mais o que está acontecendo. Ele tem que passar por um processo de adaptação e reeducação. E ele, mesmo sendo um homem branco, ele volta cheio de traumas, porque ele acabou vendo coisas lá que são inconcebíveis para qualquer pessoa da nossa época aqui. Então, para romper que essa educação é sobre amor, é você passar a se amar tanto que você vai pôr limite nos outros, independente do tipo de afeto que você tem com ele. E também independente dos laços de sangue. É você falar, eu me amo tanto que eu vou estudar para me dar uma vida melhor. Você nunca vai se arrepender de estudar, de investir na sua educação. Nunca. E, gente, educação muda a vida das pessoas. É você falar, eu me amo tanto que eu vou passar pelo processo de cura. Porque não é fácil. Ainda mais se você passou por traumas difíceis. O amor próprio, ele te posiciona aqui em relação ao mundo e em relação aos outros. E a outra coisa que eu considero de suma importância para você sair daquele condicionamento é você ocupar espaços e posições que são diferentes daquilo que você foi ensinada que deveria estar. Eu quero ver pretos e pretinhas visitando galerias de arte, entrando na universidade, lendo livro de autores e autoras negras, prestando concurso, aprendendo outros idiomas. Tenha ambição e amor próprio para estar em posições sociais melhores. Conheça a história de vocês, conheça como foi formada a nossa sociedade, que você vai entender muita coisa da sua personalidade, muita coisa do porquê que as pessoas te veem da forma que vê. Obviamente que você não tem que corresponder a essas expectativas, mas uma das formas que eu consegui de existir nesse mundo é entendendo como ele funciona. Isso, pra mim, é inclusive uma forma de proteção. Porque entendendo como o mundo funciona, como as pessoas me veem, eu vou poder tirar de mim um peso, uma culpa. E vou saber que nem tudo é sobre mim, é sobre o outro. E, gente, tenha paciência com o tempo de mudança de vocês. Porque uma das formas que eu busco pra modificar comportamentos que não são benéficos pra mim, primeiro, é identificando a origem dele. Segundo, lendo algum livro, adquirindo algum repertório intelectual sobre o assunto. E nesse processo também, tem as práticas de autocuidado. Seja correr suas barras, fazer um reiki, praticar um yoga. Porque a nossa história, gente, não é uma história bonitinha. A realidade, ela é muito cruel. E a gente precisa trabalhar essas energias, porque ter contato com esse conhecimento não vai ser uma coisa leve. Então, a gente tem que aprender a se cuidar nesse processo. E a partir disso, gente, eu ganho a consciência. E ganhando a consciência, eu consigo pensar 2 vezes antes de agir da mesma forma que eu agiria antes e me prejudicar. Obviamente, isso vai levar tempo, porque, vamos dizer, você viveu 20 anos de uma forma, acreditando que as coisas eram de um jeito, e depois tudo desaba. Essa verdade, né, desfarela. Escrevendo no meu diário, gente, sobre uma das percepções, sobre as consciências que eu ganhei após ler esse livro, foi onde eu parei pra pensar, eu falei, gente, eu fui educada pra ser uma escrava, literalmente. Eu não fui educada pra me achar bonita, eu não via atores, escritores, eu não via artes que pareciam com a minha cara. Era tudo questões europeias ali, a gente não via arte latino-americana, eu não via arte africana. Então, havia uma ausência de pessoas que se parecessem comigo. Não só nas artes, nos livros, como também, né, em posições sociais mais elevadas. Eu não fui educada para responder, eu não fui educada para ter autonomia, tá? E, claro, eu não tô querendo colocar culpa em mãe, pai, essas coisas, porque, gente, eles passaram ali o que eles conseguiam passar, tá? Minha mãe foi uma pessoa sem estudo, as outras pessoas ao meu redor também não tinham estudo algum. Então, gente, é muito complicado, sabe? E eu não quero jogar essa responsabilidade para eles, que isso é uma coisa estrutural que vem de lá atrás há muito tempo. Então, assim, a educação que a gente recebeu, ela vai mudar muito a nossa personalidade. E é uma obrigação nossa fazer aquilo que é melhor pra gente. E contra aquilo que a gente aprendeu que, de uma forma ou de outra, nos reduzem a uma posição de objeto, nos reduzem a uma posição de submissão, porque isso não funciona na vida adulta, não funciona na vida real. E quando você vê, você vai estar infeliz, sua vida vai estar uma merda, porque você tá vivendo da forma como te ensinaram a viver. Que você tá se vendo da forma que as pessoas falaram que você se parece. Entende? É preciso buscar essa autonomia. A gente precisa entender o nosso passado, entender o porquê que as pessoas passavam as coisas daquela forma pra gente, pra que a gente se empodere e
vá atrás da nossa própria essência. E também da nossa própria liberdade. Porque ela foi um direito conquistado, mas se a gente ficar viajando aí, a gente perde ela. Então tem que estar atento a essas questões. Espero que o vídeo tenha ajudado, espero que eu consiga ter explicado aqui um pouquinho para vocês como funciona essa questão do condicionamento. E eu sugiro fortemente que vocês leiam o livro Laços de Sangue, da Octavia Butler, porque ele é maravilhoso. Gente, óbvio que eu não consigo passar tudo da obra aqui para vocês, mas vai fazer com que a gente entenda um pouco do como as coisas se aconteciam lá no fundo e como que as violências, as percepções, elas são passadas de geração em geração. E como muitas vezes o meio que a gente tá, ele vai ditar quem a gente é. Principalmente se a gente fica no único meio. E esse meio não é nada agradável. Um cheiro, viu? Tchau, tchau.